Alô, amigos que nos acompanham aqui no portal Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, você que nos acompanha no nosso Facebook, você que também nos acompanha no nosso canal do YouTube, o Terceiro Tempo TV. Estamos aqui com mais uma entrevista especial para você, a gente trazendo detalhes de vários esportes, né? Muitas vezes de esportes olímpicos. Esse esporte que a gente vai conversar não é olímpico, mas existe a ideia, existe a pretensão de que ele possa vir a ser, em breve, esporte olímpico também. Já se imagina até que em 2024, em Paris, esse esporte possa estar fazendo parte do programa dos Jogos Olímpicos, que é o pádel, que é um jogo de quadra, um jogo semelhante ao tênis. Tem também uma certa semelhança com o squash, por ser numa quadra fechada, com parede ou com vidro, né? E a gente está aqui junto com o Geraldo Brugnoli e também com o Rafael Jorge, porque a gente vai ter no final do ano, em novembro, uma etapa do Circuito Mundial de Pádel. Isso nunca aconteceu aqui no Brasil, é inédito, é um esporte que está crescendo muito no mundo inteiro, na Europa, na Espanha, é uma febre. Jogadores brasileiros que jogam, que atuam lá na Europa conhecem muito bem, principalmente na Espanha. Aqui na Argentina também é muito conhecido, né? Então eu queria que o Geraldo primeiro falasse. Geraldo, primeiramente, obrigado pela sua participação. Vamos começar aqui você e o Rafael explicando para o amigo do Terceiro Tempo o que é o pádel. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado, João, por nos receber, né? E a gente está muito contente hoje de poder estar trazendo para o Brasil um evento como este, né, que vai acontecer em novembro. O pádel, ele é um esporte muito parecido com o tênis, né, muito mais para o tênis do que para o squash, como o João colocou. Ele é um esporte jogado sempre em duplas, né, numa quadra que tem as dimensões menores do que uma de tênis, ela tem 10 por 20, com parede nos fundos, né? E que atualmente essa parede foi substituída por vidros para poder ter uma visibilidade maior, né? Se tornar um esporte mais panorâmico, né? E joga como se estivesse jogando uma partida de tênis. A diferença é que a bola, ao passar por você, ela continua o jogo. Se ela bater na parede, voltar, então é um jogo bastante dinâmico, bem agradável de jogar, fácil de praticar. Então, esse, assim, de um resumo, esse é o pádel. E a pontuação é semelhante? A pontuação é exatamente igual ao tênis, né? Saca sempre cruzando, conta os pontos como no tênis, tem a vantagem também no 40 iguais, como no tênis. Então é um jogo muito parecido com o tênis. E é sempre em dupla? Sempre em dupla, né? Em função de ser muito rápido, a quadra ser pequena, né? Então joga-se sempre em dupla, né? Não existe nesse esporte o simples. O Rafael Jorge, também é um dos organizadores do evento, obrigado pela sua participação também. Como é que a gente está de participação popular do pádel no mundo? O que você pode falar para a gente sobre isso? O pádel, ele, na Argentina, ele chegou a ser o segundo esporte mais praticado, chegou a ter 3 milhões de praticantes, numa época que correspondia a praticamente 10% da população da Argentina. Mas o pádel, ele demorou muito para ser conhecido, né? Quem deu o impulso ao pádel foi esse circuito internacional, profissional, que a gente está trazendo esse ano para cá, e ele começou na Espanha. Na Espanha, o esporte se popularizou de uma forma muito grande. Hoje é o segundo esporte coletivo mais praticado na Espanha, só perdendo para o futebol. E quando esse circuito ganhou as fronteiras da Europa, né, ultrapassou os limites da Espanha, ele começou a se popularizar também nos outros países. Então, hoje em dia em Portugal é uma febre, com mais de 1000 quadras sendo construídas nos últimos anos. Na Espanha, na Itália também ele é muito popular. Agora ele já está sendo popularizado na Inglaterra, na Suécia, né? Já tivemos eventos desse circuito nos Estados Unidos, temos na Argentina também. Então agora o pádel está ganhando o mundo. E o que estimulou a Federação Internacional de Pádel a buscar apresentá-lo como um esporte olímpico. Então, hoje em dia, toda a parte das federações de pádel e a Federação Internacional de Pádel estão muito focadas em tentar levá-lo para uma Olimpíada, talvez até como em 2024 já como um esporte de exibição. Agora, Rafael, como é que vocês se viram aqui no Brasil? Porque a gente sabe que eu trabalho com esportes olímpicos há muito tempo, né? Primeiro na Jovem Pan, depois na Fox, e a gente sabe das dificuldades, né? O que é realmente um problema. O tênis, que é um esporte olímpico, já tem essa dificuldade
Um esporte que está iniciando, como é que vocês estão fazendo para tentar aumentar o número de participantes aqui no país? Olha, de certa forma, o pádel é muito fácil popularizar, porque é um esporte muito agradável, é muito fácil de se jogar, né? O torneio amador, o jogo amador, ele é muito fácil, você consegue praticar o pádel com níveis diferentes de habilidade entre os jogadores, então, de certa forma, o próprio esporte favorece isso. A dificuldade que a gente tem é realmente massificá-la no sentido de apresentá-la para a população. Uma vez que a pessoa conhece o pádel, é muito difícil ela largar, é como se fosse um vírus, um bichinho que na hora que pega você não solta mais. Então a nossa dificuldade, a dificuldade das federações hoje é justamente apresentar o pádel para as pessoas, né? Particularmente em cidades como São Paulo, Rio, que o custo do metro quadrado é muito alto, a gente tem uma certa dificuldade de implantação das quadras, né? Pelo custo, né? Mesmo como você citou o tênis, hoje as academias estão diminuindo o número pelo crescimento imobiliário. Então essa seria a principal dificuldade, né? A gente colocar as quadras em locais que sejam acessíveis e apresentar o pádel, né? A gente acredita muito que esse evento que nós estamos fazendo vai trazer essa exposição que a gente tanto precisa na região do Sudeste e aí daí para cima do Brasil, porque nas regiões do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde o pádel já foi apresentado, ele está extremamente popularizado. Agora, Geraldo, esse é o panorama de hoje. Vocês já praticaram, vocês eram praticantes, não sei se não praticam, mas aí de repente não praticam mais o nível competitivo, né? Era mais difícil ainda, né, para vocês? Sim. O pádel, na verdade, ele já teve uma fase que ele tinha mais praticantes em São Paulo do que tem hoje. E aí, até pelo que o Rafael citou, pelo boom imobiliário, você começa a perder espaço, né? E acabaram que muitas quadras que existiam deixaram de existir. Aliás, são várias modalidades, inclusive a nossa modalidade mais importante, eu sempre coloco isso, que é o futebol. O futebol ele caiu demais quando a gente parou de ter campos de várzea, claro, então eles acabaram sumindo, né? Eu fui praticante de futebol durante muitos anos, desde a infância, e hoje, se você procurar campos de várzea em São Paulo, são muito raros, né? E o pádel não é muito diferente, né? Então, o problema imobiliário é sempre um grande problema nas grandes metrópoles. Porém, o que a gente quer e a gente está tentando fazer com que os clubes também se interessem pelo esporte. Então, hoje, onde você tem o maior número de quadras de tênis são os clubes, né? Então, nós queremos fazer com que o pádel também siga esse caminho, claro, além das quadras particulares, onde ele pode ser um grande negócio, como ele está sendo na Europa, né? E aqui a gente imagina que também ele pode ser um grande negócio, né? Mas é importante que ele se popularize também nos clubes, que os clubes também conheçam o pádel. Muito clube de São Paulo nem conhece, então a gente está querendo usar, né, esse trabalho que a gente está fazendo, ele é uma parte do que a gente precisa para poder fazer o desenvolvimento do esporte. Quanto a praticar, nós ainda praticamos, sim. O pádel ele é muito democrático, né? Nós tivemos neste final de semana numa etapa do Campeonato Brasileiro, que foi em Curitiba, onde nós tínhamos categorias de 12 anos até de 55 anos, que é a categoria que eu pratico hoje. Então, você vê, claro, é amador, né? Mas é muito mais diversão do que qualquer outra coisa, mas é um esporte bastante democrático nesse sentido. Você tem crianças de 8, 9, 10 anos jogando, e você tem pessoas com 60, até 70 anos jogando tranquilamente. Rafael, e o que precisa para ser um bom jogador de pádel? Olha, a nível profissional, o que precisa para qualquer atleta de ponta, né? Precisa de muita dedicação, a cabeça no lugar, muito treinamento e, obviamente, alguma qualidade, um dom, uma habilidade que seja fora da curva, né, da grande população. Agora, para nós amadores, basicamente o que precisa é um pouco de dedicação, né, para aprender as regras. O pádel é um jogo de muita estratégia também. Então não basta você ter os golpes bons, você entra num torneio, se você não acertar a estratégia, você também não consegue chegar em níveis mais competitivos, mesmo níveis amadores. Então, basicamente é isso. É treino, obviamente, físico, né? Como é um esporte muito dinâmico, muito aeróbico,
você tem um tempo de jogo maior do que o tênis, por exemplo, porque a bola não sai da quadra, então o jogo continua. Então você tem que ter uma capacidade física e um pouco de cabeça também. Eu ia falar exatamente sobre esse ponto. Eu, pelas imagens que eu vi, é um jogo muito dinâmico, é um jogo muito rápido. Então, quer dizer, tem que se ter um cuidado muito grande como praticante para que ele possa mostrar que tem a condição para praticar esse esporte, né? Pelo nível de dificuldade física que ele imprime, né? O que acontece é assim, a gente vê pessoas jogando pádel de todas as idades, de todos os pesos, de todas as condições físicas, né? O que acaba acontecendo é que a velocidade do jogo acaba se adequando à capacidade de quem está em quadra. Obviamente que quando você começa a buscar níveis mais competitivos, invariavelmente você precisa ter um condicionamento físico melhor, né? Os jogadores profissionais hoje mais do que antes, eles têm dado uma atenção muito grande para o condicionamento físico, porque a bola ficou mais rápida, as quadras agora, por serem de vidro, elas impulsionam a bola com mais velocidade, né? O que antes era raro, era um evento assim, que todo mundo se deslumbrava, que era o jogador buscar a bola fora da quadra para continuar o ponto. Hoje em dia é corriqueiro, qualquer jogo de nível profissional você tem 5, 8, 10 buscadas de bola fora da quadra e o jogo continua. Então teve que se investir muito também em condicionamento físico. Agora, Geraldo, fala um pouquinho mais do evento, como que ele vai ser, aonde que ele vai ser no ginásio do Morumbi, né? Isso, esse evento vai ser realizado dentro do Clube Social do São Paulo Futebol Clube, onde nós temos os ginásios de esporte e são montadas 2 quadras, né, dentro desse ginásio, né, para poder receber o evento. O evento ele começa no domingo, que é o dia 17 de novembro, quando os jogadores já vêm para o Brasil, já se apresentam, né, começam preparação, treinamento, e os jogos oficialmente começam na terça-feira, que é o dia 19 de novembro. Aí começa a chave com 16ª de final. Então, como um torneio de tênis, ele começa com 16ª de final, oitavas, quartas, semifinal, né? Terminando no domingo, a grande final é no domingo. E quais serão os participantes? Isso já está definido? Ainda está uma discussão para se trazer? Não, na verdade, esse circuito ele chama World Padel Tour, né, WPT. WPT é a empresa que detém o direito sobre praticamente todos os melhores jogadores do mundo. Então eles têm um ranqueamento próprio, como é feito na ATP do tênis. Então no WPT você tem um ranqueamento, né? E esses atletas, por terem contrato exclusivos com o circuito, eles são de uma certa forma obrigados a participar, né? Até porque é o circuito que eles vivem. Então você tem premiação, você tem ranqueamento, tudo depende dessa participação. Então são feitas, no nosso caso, é um torneio Open. Dentro do pádel ele se equivale mais ou menos a uma ATP 1000, tá? É o segundo torneio mais importante, né? São 28 duplas que começam o circuito. As 4 primeiras colocadas elas já entram na oitava de final e os demais em 16ª. 22 dessas 28 duplas, 22 já saem do ranking oficial deles. Então não dá hoje para garantir ainda quais são as duplas que estarão aqui. A gente já tem mais ou menos a ideia de que os primeiros colocados de hoje com certeza ainda estarão entre os 22 até o final do ano. Então é certo de que os melhores jogadores estarão aqui. Depois tem 4 duplas que fazem uma seletiva na Espanha, né? Essa seletiva vai ser em outubro, então as 4 duplas saem dessa seletiva. Nós temos uma seletiva no Brasil também, em outubro, onde reúne todos os praticantes do Brasil que têm interesse, vão participar dessa seletiva. E da América do Sul. Isso, da América do Sul, todo mundo, né, que tiver interesse em participar dessa seletiva. É o chamado Wildcard, né? E aí nós temos ainda no Wildcard, nós temos ainda um convite para a gente convidar uma dupla para entrar na chave principal. Tá? Então aí compõe as 28 duplas, 22 para o ranking, 4 na seletiva da Espanha, uma na seletiva brasileira e uma pelo Wildcard. E pelo que vocês conhecem, vai vir mais duplas da Espanha e da Argentina? Quais são os países que hoje estão
estão mais ou menos na ponta aí desse ranking, porque, como disse o Geraldo, claro que a gente vai ter competições de agora até novembro, alguma coisa pode mudar, mas quais são os países que estão encabeçando mais esse ranking? Tradicionalmente, né, a Argentina sempre se mantém como uma das melhores do mundo em termos de atletas e posicionamento no ranqueamento. A Espanha também muito forte, principalmente nas duplas femininas, né? Esse torneio que nós estamos organizando esse ano só virão as duplas masculinas, mas a gente tem um projeto para o ano que vem já trazer as femininas também. E o Brasil, né? O Brasil sempre como, assim, historicamente, brigando pela segunda colocação mundial, né? Nós temos 5 atletas posicionados entre as 20 melhores duplas do mundo. Um dos atletas brasileiros, que é o Pablo Lima, que é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos, passou os últimos 3 anos como o primeiro do ranking, né? O parceiro dele se lesionou no final do ano passado, então eles perderam algumas colocações por não participar em alguns torneios, mas a gente tem bastante fé de que ele vai chegar no Brasil para jogar em casa. Talvez, se não entre a primeira, mas a segunda, a terceira dupla do mundo. Hoje eles estão como terceira dupla, mas pontos de um torneio para outro já isso muda, mas é um dos melhores jogadores atualmente do circuito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, porque vocês estão falando em transformar o pádel num esporte olímpico. E a gente está tendo muitas mudanças no programa olímpico, só para essa Olimpíada agora já vão entrar vários esportes novos, né? O beisebol e o softball voltam, mas o surf é novo, o skate é novo, a escalada é um esporte novo também, o karatê também pela primeira vez. E hoje em dia o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, ele tem 2 direcionamentos. Ele está procurando trazer esportes mais jovens, para atrair mais os jovens, e esse é o caso do surf, do skate, e ele está tentando dar uma equilibrada nos esportes que são jogados de uma forma mista. Isso aí já mudou bastante, já vão ter vai ter equipe de judô misto nessa Olimpíada, vão ter outras provas, teatro misto. Vocês têm também a competição mista, ela também já existe? Sim, no circuito amador. No circuito profissional, você tem a categoria masculina, né, os homens, e tem a categoria feminina. No circuito amador, esses que a gente pratica, isso tem categoria mista, né? Inclusive, neste final de semana, nós estamos começa amanhã uma etapa do circuito paulista, e dentro da categoria mista, eu sou praticante da categoria mista, inclusive. E é uma ideia tentar passar isso para profissional um médio prazo, porque é o que eu falei, é uma situação que hoje está agradando muito o Comitê Olímpico. A gente não tem informação a esse respeito, né? Nunca nenhuma federação se posicionou a esse respeito. Eu acredito que se for uma exigência, acredito eu pessoalmente, se for uma exigência para que se transforme num esporte olímpico, eu acredito que a federação vai ter todo o interesse com certeza. Em criar a categoria mista profissional. E mais ou menos qual é a duração de um jogo? Um jogo profissional, ele dura em torno de 2 horas. Né? Muito parecido com o tênis. É claro que são em 3 sets também. 3 sets também. Né? É claro que quanto mais alto o momento do campeonato, mais dificultoso o jogo. Né? Quartas de final, semifinal, são os jogos mais equilibrados, consequentemente os jogos que têm uma duração maior. Alguns jogos no início do torneio, 16ª de final, às vezes com 1 hora, né, pega a dupla 1, 2 do mundo, enfrenta uma dupla mais distante, né, esse jogo tende a ser mais rápido. Mas a gente diz sempre que, como uma média, esse jogo tem 2 horas de duração. E de novo, voltando em termos de Olimpíada, pelo que vocês estão aqui no país e com certeza têm contatos com os organizadores dos eventos de fora também. Essa conversa está adiantada de repente para 2024? Já existe esse... Sim, agora no final no mês de novembro, né, de 2018, foi eleito um novo presidente para a Federação Internacional de Pádel, que é a FIP. Italiano, né? É um italiano, né? Ele chama Luigi Carrara, e o Luigi colocou como uma das principais ações dele de lutar muito para que o esporte se torne olímpico.
Quando o Luigi assumiu a Federação Internacional, ela tinha aproximadamente 42 países filiados. Ele esteve aqui no Brasil há cerca de um mês, nós estivemos com ele disse que já tinha mais de 40 países que já solicitaram a filiação. E o pádel hoje ele já está, que é uma das exigências também, estar em todos os continentes. Então o pádel hoje já está na Oceania, já está na África, na Europa e na América, né? E que eles atingem um número, que me parece que em torno de 70 países, 70 e alguma coisa, só com esses países que estavam solicitando filiação, se eles atingirem as necessidades, né, para se filiar, já atingiria esse número, já ultrapassaria esse número de limite mínimo e já estaria nos 5 continentes, que também é uma outra exigência, né? O Luigi, quando ele foi eleito, na semana seguinte da eleição, ele já teve uma reunião no Comitê Olímpico Internacional, né, na Suíça, já pleiteando isso. Então ele vem trabalhando com muito afinco e a gente acredita muito que isso vai acontecer, porque o potencial de crescimento do pádel hoje, ele já extrapolou as fronteiras europeias, né? Na Europa realmente muitos países, né, estão praticando, mas ele agora já começou a atingir a África, Oceania, ele já entrou na Índia, no Japão, na China. Então são países... Etapa no Oriente Médio também. Então, ou seja, ele já está atingindo países bastante populosos e que isso, né, de um certo modo, vai trazer algum benefício, né? A Austrália está se jogando bastante atualmente. São países que comumente abraçam esportes, né? A Austrália, principalmente, é um país muito forte e hoje em dia a força do Oriente Médio para se levar eventos para lá também é muito grande, né? E aqui no Brasil, nesse evento do Morumbi, Rafael, qual é a expectativa de público que vocês têm? Nós estamos trabalhando com aproximadamente 2 mil lugares, né? Que é a capacidade total do ginásio do São Paulo. A gente acredita que talvez haja até uma procura ainda maior, mas como nós temos essa limitação em São Paulo, um grande parceiro dessa ideia, desse projeto, a gente vai acabar tendo que limitar um pouco dos lugares por questão de capacidade estrutural mesmo do ginásio. O evento vai ser gratuito, vai ser pago? Não, ele é pago, tem diversas variações de valores de acordo com o posicionamento do espectador. A gente está trabalhando também com algumas vantagens para o público especial. O que a gente quer muito é que que o público esteja lá, que o ginásio esteja cheio, que a gente possa apresentar isso não só para o público presente, mas também através das mídias sociais, através de streaming, através de TV, para que todo o público brasileiro possa tomar contato com esse esporte. Muito bem, a gente conversou aqui nesse espaço do terceiro tempo com o Rafael Jorge e também com o Geraldo Brugnoli, que são dirigentes, jogadores, atletas de pádel, que é um esporte que está crescendo bastante, é um esporte semelhante ao tênis, né? E a gente vai ter aqui no final do ano, em novembro, no ginásio do Morumbi, do São Paulo, uma etapa do circuito mundial de pádel com os principais atletas do mundo. Até lá a gente vai conversando, a gente abre o espaço aqui do nosso terceiro tempo, sempre que tiver novas informações, para a gente poder ir atualizando o público, né? Então, muito obrigado, Rafael, pela presença e boa sorte nessa sequência aí de trabalho até lá. Eu que agradeço e vocês já estão convidados para conhecer, para estarem lá presentes conosco, para assistir os jogos, que eu tenho certeza que vocês vão ser picados pelo bichinho do pádel, assim como a gente foi. Geraldo, obrigado pela sua participação também e boa sorte também nessa sequência até lá. João, nós é que agradecemos profundamente, né, o espaço de vocês e queremos realmente convidá-los e contar com a presença de vocês para conhecer o nosso esporte. Tá ok, muito obrigado então para o Rafael Jorge, para o Geraldo Brugnoli, falando aqui nesse espaço que nós temos, o terceiro tempo do nosso querido Milton Neves, esse espaço que traz aí entrevistas especiais de todos os esportes, né? Para você que nos acompanha no Facebook, para você também que nos acompanha no nosso canal no YouTube, o Terceiro Tempo TV, e até breve, logo mais voltaremos com uma nova entrevista para todos vocês. Um abraço, hein?